Olá, sou o professor André Luizatec e nesse vídeo eu vou resolver o que é, na minha opinião, a questão mais difícil que caiu no Enem de Física em todos os Enems que já foram aplicados. É o Enem de 2013 e a questão é de número 83. Medir a temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Você tem um exemplo disso daqui, aqueles termômetros que vendem em farmácia mesmo, que estão substituindo os termômetros de mercúrio. É um termômetro digital. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor da temperatura ocupa um dos braços do circuito, que ele chamou de RS, e a dependência entre a resistência e a temperatura já é conhecida. A gente sabe que quanto maior a temperatura, maior a resistência. Para medir a temperatura em que RS vale 100 ohms, a leitura do voltímetro será. Pois bem, vamos começar com algumas coisas básicas de eletrodinâmica. Aqui existe um ponto aqui que está ligado ao fio terra. Logo, este potencial aqui, que eu vou chamar de A, vale zero. Aqui o potencial é nulo. Portanto, enquanto não houver resistor, em qualquer ponto desses fios aqui, o potencial vale zero. Isso aqui tem uma bateria. Aqui está o negativo e do lado de cima o positivo. Perceba que daqui para cá existe um salto em 10 unidades de volts. Ou seja, este ponto aqui, que eu vou chamar de B, o potencial de B vale 10 volts. Então, em qualquer lugar aqui, o potencial vale 10 volts. Ok. Isso aqui ele quer a diferença de potencial do voltímetro. A gente sabe que se a gente colocar os braços do voltímetro em qualquer ponto do azul e ligar em qualquer ponto do vermelho, o número indicado será 10. O sinal positivo ou negativo a gente discute um pouquinho mais para frente. Então, olha aqui. Eu quero descobrir a diferença de potencial entre dois pontos. Um dos pontos é o ponto que eu vou chamar de C. E o outro ponto eu vou chamar de D. Se eu conseguir descobrir a diferença de potencial que existe entre C e D, eu consigo descobrir o que indica no voltímetro. Então, a primeira coisa, eu vou escrever esse circuito aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Você consegue perceber que esses dois aqui eles estão em série e esses dois aqui estão em série também. Então, olha o circuito como é que fica ele um pouquinho remodelado. Então, aqui eu tenho um ponto que eu vou chamar de B, aqui eu tenho um ponto que eu vou chamar de A. E aqui abrem dois ramos. Um ramo da esquerda e um ramo para a direita. Eu sei que aqui existe um resistor equivalente, como eles estão em série, basta somar de 570 ohms. Já do outro lado, 470 com 120, eu tenho 590 ohms. Eu sei também que existe uma corrente elétrica que vem por aqui, a corrente sai do positivo e vai para o negativo, só que aqui no ponto B, ela se divide. Uma parte eu vou chamar de I1 e outra parte eu vou chamar de I2, e a soma dessas duas é o valor da corrente. Só para vocês relembrarem, em qualquer desses pontos aqui, o potencial vale 10 e aqui vale 0, porque está aterrado neste ponto aqui. Então, para eu poder descobrir o valor deste potencial,
primeira coisa que eu vou tentar descobrir é justamente o valor dessa corrente. Porque se eu descobrir o valor dessa corrente, eu descubro a diferença de potencial entre esses dois pontos. Descoberta a diferença de potencial entre esses dois pontos, eu descubro qual é o valor efetivo do potencial do C. E o mesmo processo eu vou ter que fazer para este lado aqui, para achar o potencial de D. Então vamos lá. U igual a R vezes I, primeira lei de Ohm. Então, como é que vai ficar para eu descobrir I1? O U total é igual a R1 e 1. Quem é esse U total? Esse 10 volts que é o da bateria que está aqui, né? 10 volts. R1 é esse resistor equivalente, 570. Beleza? Corrente 1. Então aqui vai embora. E 1 é igual a 1 sobre 57 amperes. Por motivos óbvios, eu não vou fazer esse cálculo. Ok? Bom, está vindo 1 sobre 57 amperes por aqui. Agora eu consigo descobrir a diferença de potencial em módulo entre B e C. Ok? Então vamos lá. O BC é igual a R vezes I1. Qual R que existe entre B e C? 470. Então vai ficar o BC 470 vezes 1 sobre 57. Aqui sim é necessário fazer o cálculo, não tem jeito. Isso daqui dá 1 sobre 1,75, dá 8,25 volts. A diferença de potencial entre B e C é de 8,25. Só que perceba o seguinte, o potencial aqui vale 10 e aqui vale 0. Logo, isso daqui está caindo. Essa diferença de potencial vai assumir valores menores do que 10. E não é 8,25, porque 8,25 é o valor da diferença de potencial naquele resistor. Então, como é que fica? Potencial de C, potencial efetivamente de C, é 10, que é o potencial de B lá de cima, menos 8,25. Potencial de C é 1,75 volts. Então, aqui está o potencial de C, 1,75 volts. Vamos anotar aqui. Potencial de C, 1,75. Agora eu preciso descobrir o potencial do ponto D. Para isso eu vou fazer o mesmo processo. Só que agora, com o ramo desse lado. Então vai ficar U igual a R vezes I, R2 e 2, U vale 10, R2 590 vezes I2, o zero aqui você pode cortar, então I2, 1 sobre 59 amperes. Feito isso, eu vou descobrir a diferença de potencial que existe neste resistor de 470, que está entre B e D. Então, o BD é igual ao valor da resistência, 470, vezes agora 1 sobre 59. Se você fizer esse cálculo, o B, ele vai dar aproximadamente 7,96 volts. Vale lembrar que isso daqui é a diferença de potencial. Logo, o potencial do ponto D é igual a 10 menos 7,96. O potencial do ponto D é igual a 2,04 volts. Ok, então você já deve ter percebido que 1,75, 0,4, a diferença de potencial que nós estamos procurando é de aproximadamente, já que esses cálculos aí
são horrendos, em módulo, vale 0,3 volts. 0,3. Ok, só que se você olhar na resposta, você tem um mais e você tem um menos. E aí você pode ficar em dúvida. Por que mais ou por que menos? Vamos pensar o seguinte. O voltímetro ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. Ok. Se eu colocar o voltímetro dessa forma aqui, ó, com o lado positivo para cá e o negativo para cá, a indicação dele será mais 10. Por quê? Você vai pegar o potencial deste e subtrair o potencial desse. 10 menos 0, 0. Agora, caso você inverta isso aqui, coloque o negativo aqui e o positivo aqui, vai ficar o potencial desse, que é 0, menos o potencial que é esse, que é 10. 0 menos 10 dá menos 10. Aonde que está ligado o positivo? O positivo está ligado no ponto C. Aonde está ligado o negativo? No ponto D. Ah, então o que ele quer, a diferença de potencial é CD. Ou seja, é o potencial de C menos o potencial de D. Ok, quanto que vale o potencial de C? 1,75. Menos o de D, que é 2,04. Logo, a diferença de potencial entre C e D é menos, então aqui aproximadamente, 0,3 volts. O que dá para nós a alternativa D de dado. Ok? Você pode pegar o PDF dessa resolução no link que se encontra aqui embaixo. Você pode se inscrever também no canal e se atualizar pelos vídeos que nós estamos colocando de FUVEST, de Enem, de Unifesp, de Unesp. Bom, espero que você tenha gostado. Até a próxima.